Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26. Gilberto, procure para o irmão João, por favor. Mateus. Eu vou ler para adiantar, e os irmãos acompanhem. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, excelso, grandioso, soberano, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Somos gratos, Deus, ao Senhor, em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus te peço perdão, Deus, pelos pecados que eu vi, que eu cometi e os que eu não vi. Santo Deus, estou mais uma vez aqui pela graça de Deus, como todos que aqui estão. E diante de Deus, mais uma vez, do privilégio que o Senhor me concedeu de assim expor a tua palavra. Deus, estava momentos antes ali ouvindo Gilberto louvar o Senhor. E estava lembrando, Deus, de quantas e quantas barbaridades, de quantas e quantas coisas, Deus, estão fazendo com a tua palavra. Pessoas que não foram vocacionadas pelo Senhor. Pessoas, Deus, que não têm a mínima habilidade, Deus, para fazer exposição da tua palavra e estão como líderes, como pregadores, e estão, Deus, na verdade, ensinando um evangelho que não tem Cristo, que não tem um Deus que é soberano. Pessoas, Deus, que se acham mestres, mas infelizmente, Deus, digo com tristeza no coração, eles não sabem nem o básico da fé, eles não sabem nem o básico do evangelho e a razão da sua fé. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Deus, estou mais uma vez aqui pela graça do Senhor para fazer a exposição da tua palavra. Deus, que eu não venha aumentar e muito menos diminuir. Que o Senhor ilumine a minha mente, me dê entendimento, Deus, para que assim eu possa fazer a exposição da tua palavra. E todos que aqui estão, Deus, possa aprender. Deus, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, tudo que Satanás, Deus, usar para distrair as pessoas, Deus, para não ouvirem a tua palavra e não aprenderem a mesma, em nome de Jesus, que seja repreendido. E que teu Santo Espírito, Deus, ele manifeste-se em nosso meio. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui, mais um domingo para assim estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, passamos um bom tempo, né? Estudando o capítulo 24 e 25 de Mateus, e acredito que foi muito proveitoso para nós. Aprendemos coisas que ainda necessitávamos de aprendermos. E como eu disse aos irmãos, espero que noutra oportunidade, e creio que se for da vontade de Deus, Ele vai nos conceder de nós estudarmos escatologia. Acredito que não agora, mas possivelmente daqui a um tempo na escola bíblica.
E aí iremos, com certeza, aprendermos detalhadamente o que a Bíblia fala acerca da doutrina das últimas coisas. Entretanto, irmãos, irei hoje dar continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus, que segundo escreveu Mateus. E quando eu estava na minha casa ontem, que comecei a estudar para pregar hoje, eu estava pensando em fazer exposição no dia de hoje, iniciar o capítulo 26 e fazer exposição até mais ou menos o versículo 16 do capítulo 26. Todavia, eu quando comecei a estudar o texto, eu vi a complexidade e a profundidade que cada perícope aqui, ela tem, ou cada parte do texto. E eu decidi dividir em partes. No caso, hoje, como já ressaltei, ou seja, destaquei, ireis fazer a exposição do versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 26, versículo 1. Nós passamos um bom tempo aqui estudando sobre a doutrina das últimas coisas. Como Jesus, ele estava diante dos seus discípulos e os discípulos fizeram uma pergunta tripartida a Jesus. E diante da pergunta, Jesus respondeu. Ele proferiu o sermão profético. Hoje iremos iniciar o capítulo 26 e iremos agora ver os últimos, ou estudarmos os últimos momentos de Jesus como homem aqui na terra, até ele chegar a ser crucificado. E o capítulo 26, versículo 1, inicia-se assim: quando acabou de dizer essas coisas, ou seja, quando ele acabou de proferir o sermão profético. Por isso que o texto diz, quando acabou de dizer essas coisas, ou quando acabou de proferir o sermão profético, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Provavelmente, esse dia aqui que Jesus estava proferindo essas palavras, provavelmente seria uma terça-feira. Provavelmente seria uma terça-feira, até porque Jesus, ele foi preso na quinta à noite. Na sexta-feira ele já estava, amanheceu o dia preso, e sexta-feira por volta das 3 horas da tarde, Jesus, ele foi morto, ou entregou-se ali, entregou seu espírito voluntariamente e espontaneamente. Portanto, provavelmente esse dia aqui seria uma terça-feira. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, como eu ressaltei aqui no início, e disse que pensei em fazer exposição
do versículo 1 até o 16, desse capítulo 26. Todavia, quando eu comecei a ler, aí eu comecei a ver o quanto há uma necessidade de explicar alguns pontos aqui, algumas coisas aqui relacionadas principalmente à crucificação de Jesus. Jesus, quando falou aqui, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A gente bem sabe que Jesus, ele tinha 12 discípulos que ele mesmo escolheu. E um desses 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, ele traiu Jesus voluntariamente. Ele não foi induzido por ninguém. A Bíblia diz que Satanás entrou nele, mas entrou nele porque ele já era um cara ruim, ele era um cara mau. O apóstolo João vai dizer que ele era ladrão desde o princípio, ele roubava ali a bolsa que as pessoas doavam as suas ofertas para o ministério de Jesus. Ele era o tesoureiro da época. Judas também não foi pré-ordenado por Deus para trair Jesus, não. Judas, ele decidiu voluntariamente, deliberadamente trair Jesus. Que isso fique bem claro. Apesar que algumas pessoas dizem que Deus que colocou lá na eternidade no coração de Judas para ele trair Jesus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala nos Salmos que uma pessoa havia de trair ele. Alguém havia de trair, porque Deus, ele previu tudo isso que ia acontecer. E quando diz aqui, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, não está se referindo aqui que Judas irá trair ele. Em outras ocasiões, Jesus ele relata que Judas iria trair ele, ou seja, que um dos 12 iria trair ele. Bem especificamente, ele especifica muito bem isso no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João. João registra muito bem isso aí. No entanto, o que Jesus está dizendo aqui, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus aqui está dizendo simplesmente que Jesus, só faltava 2 dias para que ele fosse crucificado. Aí alguém que está aqui conosco, ou que vai ouvir esse sermão pelo YouTube, pode perguntar assim: Romualdo, eu saí disso, porque Jesus disse há muitas vezes que iria ser crucificado. E aqui já é a 3ª vez que ele fala isso, no Evangelho de Mateus, que segundo escreveu Mateus. Irmãos, isso nos mostra que a morte de Jesus naquela cruz, ela não foi um incidente, não. Ela não foi uma tragédia. Ela não foi um desastre, um fim do ministério de Jesus, não. E eu vou explicar o porquê, e peço a Deus que Deus ilumine a mente de cada pessoa para que venha entender o porquê eu estou dizendo isso aqui. A morte de Jesus, irmão, naquela cruz, desde o princípio, Jesus estava orientando as pessoas, os discípulos, principalmente os discípulos e as pessoas que o acompanhavam, que ele veio ao mundo com uma missão, e essa missão era pagar o preço a Deus que nós devíamos. E como é que ele pagaria esse preço? Entregando-se à morte, espontaneamente, sem ninguém o forçar. Interessante que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar
exemplo disso, Efésios capítulo 1, que Deus nos escolheu, ou nos predestinou, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que isso implica? Ou o que é que isso quer dizer? Que Deus, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas que existirem, até mesmo os anjos, até mesmo os arcanjos, até mesmo os querubins, até mesmo os serafins, até mesmo o céu onde Deus habita, antes de tudo isso existir, Deus, ele já tem um plano perfeito. E nesse plano perfeito, Deus decidiu criar os céus, os anjos com suas hierarquias, ou categorias, e com um tempo depois, que nós não sabemos, porque a Bíblia não nos ensina sobre esse tempo, e a gente, como ela não ensina, a gente só diz que com um tempo depois, ou seja, muito tempo, Deus decide criar a terra, todo o universo, e criar também um tempo. Eu estava terça-feira na casa do irmão Maldinho, que eu estou fazendo um estudo lá, e estava ele e a esposa dele, e ele gosta de me perguntar algumas coisas, e ele perguntou: Romualdo, eu conversando com você na sua casa uma vez, você já falou para mim, que Deus, antes de ele criar o homem, ele sabia que o homem iria pecar. Eu digo: sim, a Bíblia, ela nos faz entender isso. Aí ele falou: vem cá, e como é que Deus, ele sabendo que o homem iria pecar, ele criou o homem? Ele falou: o que não entra na minha mente é isso. Eu falei: Naldinho, eu vou lhe explicar, e que Deus ilumine sua mente para que você possa entender. Olhe, a Bíblia, ela vai nos fazer entender que antes de todas as coisas existia a Santíssima Trindade, em uma comunhão eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele não é maior do que o Deus Filho e nem menor, nem é maior do que o Deus Espírito Santo e nem menor. E nem Jesus é maior do que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo maior ou menor do que Jesus. E não são três deuses. Interessante, né? São três pessoas distintas e que agem em funções diferentes, mas não são três deuses. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno e o Pai é eterno. Mas os três não são eternos. Um só é eterno, porque os três se formam um. Eu falei, a Santíssima Trindade, lá na eternidade, antes de existir todas as coisas, eles planejaram criar todas as coisas que hoje existem, tanto os céus, com as suas categorias de anjos, até mesmo o próprio Lúcifer, e depois, com o tempo posterior, criar o ser humano. E Deus sabia que o próprio Lúcifer, que Deus o criou, com uma beleza esplêndida, porque quem leu o capítulo 14 de Isaías, vai falar sobre Lúcifer ali, e depois a queda, falar sobre a beleza dele e a queda, Ezequiel 28 também, e após ele cair, se rebelar contra Deus, aí ele foi chamado por Deus de Satanás. A palavra Satanás em hebraico, ela tem um significado de adversário. A palavra Lúcifer, que Deus criou Lúcifer, perfeito em beleza, significa aquele que traz a luz. E Deus sabia todas as coisas. E com o tempo depois, Deus criou o homem, sabia como ia pecar, também ia cair. E Deus já tinha planejado enviar o seu filho à terra para que o seu filho viesse remir, ou seja, viesse salvar, conceder a oportunidade a toda a humanidade. Aí eu falei, e sabe por que Deus fez tudo isso? Sabendo que tudo isso ia acontecer, para mostrar a sua grandeza, a sua soberania. Eu falei para ele, tu imagina só, se Deus nos criasse
e nós não tivéssemos pecado, ou ele não permitisse que o homem pecasse, e nem o próprio Lúcifer se rebelasse, porque ele concedeu liberdade de escolha, tanto a nós, como também ao Lúcifer, que pecou. Se Deus não tivesse concedido essa liberdade de escolha, como é que nós iríamos conhecer Deus? A sua soberania, ter o controle sobre todas as coisas, sobre o tempo. Deus controla o tempo, Ele criou o tempo. Lá no céu, não existe milênio, século, década, ano, mês, semana, dia, hora, minutos, segundos, milésimos de segundos. Lá isso não existe não, lá no céu não. Lá no céu, Pedro chama de o dia eterno. Lá não tem tempo, é como seja um dia que não fica à noite jamais. Isso Deus criou aqui na terra. E Deus, Ele criando tudo isso aí, e tudo que a Bíblia fala acerca de Deus, lá no passado, lá em Gênesis, desde o Pentateuco, desde a Torá, desde a lei, desde os primeiros 5 livros de Moisés, até todo o Antigo Testamento, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, tudo isso, irmãos, vem ocorrendo exatamente com a precisão na qual a nossa mente fica abismada com o tamanho poder de Deus, tudo ocorrendo da mesma forma. Ou seja, a gente vê, quando nós estudamos a teologia bíblica, ou seja, fazemos uma leitura geral do que a Bíblia fala, e temos um entendimento geral, nós iremos ver o quanto tudo que Deus falou vem acontecendo exatamente nos mínimos detalhes da forma que Ele quer. Mesmo Ele nos concedendo liberdade de escolha. Mesmo Ele nos concedendo. Eu falei, e desta forma, irmão Naldinho, nós passamos tanto a conhecermos a soberania de Deus, de criar todas as coisas, e de controlar todas as coisas, porque nada, absolutamente nada, do que acontece nos céus ou na terra, não acontece sob a permissão ou decreto de Deus. Tem coisas que Ele permite acontecer. Tem outras coisas que Ele decreta, Ele autoriza que aconteça. Aí ele entendeu, diga, agora eu entendi. Hoje a gente sabe o quanto esse Deus, que é poderosíssimo, soberano, Ele comanda todas as coisas, criou tudo pelo seu imenso poder. Esse mesmo Deus, Ele nos ama de uma tal maneira, que Ele se humilhou, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Ele se humilhou e veio na forma de homem, e entregou-se por nós, espontaneamente, como está escrito aqui. Ele entregou-se por nós. Que tamanho amor! Não é à toa que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, ele registrou Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Por que ele falou de uma tal maneira? Porque a mente humana, a minha mente, as nossas mentes, elas são incapazes de medir a altura, a profundidade e a circunferência do amor de Deus por nós. Irmãos, isso é um Deus tremendo, isso é um Deus grandioso, gigantesco, isso é o Deus soberano dos céus e da terra, um Deus que tudo que Ele disse anteriormente acontece exatamente da mesma forma. Jesus, quando diz aqui, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus aqui, irmãos, está dizendo que Ele, daqui a 2 dias, do momento que Ele proferiu essas palavras, Ele seria entregue.
para ser crucificado. Tudo de acordo com o plano de Deus. Tudo de acordo com a soberania de Deus, que tinha planejado isso antes da fundação do mundo. Jesus, irmão, quando ele foi crucificado, aquilo não foi uma tragédia, não. Aquilo não foi um erro ou um plano que deu errado e depois Deus teve um plano B, não. Uma surpresa para Deus? Não, não foi não. Foi planejado exatamente daquela forma. Não passou nem aumentou porque Deus não quis. Irmãos, infelizmente, como eu tenho sempre dito aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente não vai aprender jamais acerca de Deus. A nossa regra de fé e prática é essa aqui, ó. Everaldo já esteve aqui como dirigente e passou um certo tempo, pregou a palavra. Oséias também passou um certo tempo aqui, 7 anos, cerca de 7 anos, e passou o tempo. Agora estou como dirigente. Espero que quando eu sair daqui, entrar outra pessoa, seja lá quem for, que sempre que alguém vier fazer exposição do texto bíblico aqui, ou comigo mesmo aqui, se alguém da sede chamar ou designar para que venha pregar, vocês venham verificar nas escrituras, ou alguém que eu chamar, possa chamar, se o que ele está dizendo realmente é a palavra de Deus. E aonde vocês forem, irmãos, verifiquem isso, porque o que a gente mais ouve aí é pessoas sem a mínima habilidade para pregar a palavra e estão pregando. Alguns dias atrás, ou há um tempo atrás, melhor, um irmão que fazia o curso básico de teologia comigo, lá de Campina Grande, na época eu ainda fazia parte da Assembleia de Deus Missões, eu tinha um WhatsApp dele, peguei o WhatsApp dele, era um irmão deficiente ele, mas o irmão gostava de estudar as escrituras, e sempre nós conversávamos muito. E quando foi um dia, esse irmão mandou uma foto de uma pessoa para mim, e falou: irmão, tu conhece? Eu falei: conheço. Ele falou: pregou aqui na igreja aqui em Bodocongó, na congregação, numa congregação da Assembleia de Deus. Se foi bênção. Aí ele falou assim: irmãos, eu estou até agora sem saber nem o que pensar do que ele falou. Ele disse, irmãos, que se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, ele não seria nada. Ele só conseguiu o que ele conseguiu, ou só conseguiu a fama que ele tem hoje, o prestígio, porque ele foi para a cruz do Calvário. Aí o irmão disse que olhou assim e fez: não, ele não está dizendo isso de Jesus, não. Na verdade, irmãos, é pessoa que não tem habilidade para pregar a palavra, aí fica criando. Recentemente eu escutei que essa mesma pessoa falou: sabe o quê? Que quando Jesus, ele estava para ser crucificado, tinha uma festa no inferno. Tem uma festa no inferno, e essa pessoa prega em um monte de lugares. Tem uma festa no inferno, e estava tendo lá, os comes e bebe lá, churrasco. Devia ser Safadão que estivesse tocando. Ou ele devia estar, no mínimo, por perto, né? Porque ele sabia. Está escrito na Bíblia? Não, ele devia estar lá. E tinha uma festa no inferno. Aí quando Jesus morreu, disse que foi igual Copacabana quando rompe o ano. Festa à vontade. Aí quando ele ressuscita, acabou. Jesus chegou acabando com tudo. Derrubou a porta, tomou a chave do diabo, e disse que quem manda aqui é ele, pisou na cabeça dele. E a igreja, ai, começou aquelas irmãs, e para cá e para lá, e a outra vai dar um currupia, a outra vai pendilada, e a unção do para cá e para lá. Irmãos, tudo falta de estudar as escrituras.
tudo falta de estudar as Escrituras. Se tem um ser que conhece Jesus melhor do que nós, sabe quem é? Satanás. A Bíblia diz que os demônios, eles creem que estremecem. Por quê? Porque os demônios, eles eram anjos antes de se rebelarem contra Deus. O próprio Satanás, antes de se rebelar contra Deus, ele chamava-se Lúcifer. E Colossenses capítulo 1 diz o quê? Que Jesus, ele criou todas as coisas por ele e para ele. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus, ele criou tronos, ele criou soberanias, ele criou principados, ele criou potestades, ele é o cabeça do corpo da igreja. Irmãos, o Satanás, os demônios que o acompanham, sabem quem é Jesus. Eles sabiam exatamente que é o que Deus planejara lá na eternidade, e que vinha no desenrolar do tempo, estava acontecendo exatamente da mesma forma, e que nada, absolutamente nada, poderia parar os planos de Deus, porque Deus é soberano. Infelizmente, irmãos, as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, ou o que fazem, primeiro, não existe um texto sequer, uma partícula de um versículo, nos dizendo que Satanás está no inferno. Ele não está lá. A Bíblia vai dizer categoricamente, ou seja, claramente, que Satanás, ele está solto. E aquele peste, não tem o que fazer, ele fica rodeando a terra. Jó capítulo 1, fala o quê? Deus perguntou, estava onde Satanás? Rodeando a terra. Tem texto que diz perambulando. A palavra perambulando tem um sentido de levado com o vento. Quem não tem o que fazer, fica rodando, procurando a quem atentar. O apóstolo São Pedro, ele vai dizer que o diabo está rugindo ao nosso derredor como um leão. Como é que ele está preso? Como é que ele está lá no inferno? A Bíblia vai falar que os demônios que caíram, uma parte, estão nas regiões celestiais e atuam na terra. O seu quartel-general e o seu líder, Satanás, estão nas regiões celestiais, e o seu campo de atuação é a terra. Outros estão em cadeias eternas, presos, como Judas vai descrever, esperando só o julgamento final. Aí, aonde é que diz que Satanás está preso? Se a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Antigo e Novo Testamento vai corroborar, o Antigo fala, o Novo corrobora, ou seja, confirma. Quem foi que disse que Satanás tem a chave, ou já teve a chave da morte? Aonde está escrito isso? Eu já escutei muito isso quando eu era novo convertido. Até Jesus iluminar a minha mente e mostrar que isso não existe. Lá no Antigo Testamento, houve alguma ressurreição? Houve. Ressurreições por homens de Deus. Eliseu. A Bíblia diz, se eu não me engano, eu acho que é 2 Samuel, capítulo 2, que Deus, ele dá vida e tira a vida. Portanto, Satanás, ele não tem chave de inferno nenhum. Satanás, na verdade, irmãos, nem casa ele tem. Satanás não tinha, Lúcifer tinha casa, que eram os céus. Ele agora não tem casa, ele não tem morada, e ele fica perambulando aí para cima e para baixo, procurando a quem atentar. E as pessoas ficam aqui supervalorizando Satanás. Não, porque estava, como seja uma quebra de braço, Satanás e Jesus. Não, irmão, tem isso não.
O reformador Martinho Lutero dizia que Satanás, eu concordo com ele, era como seja o cachorro de Deus, o cão de Deus. Deus, ele só vai até onde Deus permite. Deus dá corda que agora puxa ele pela coleira, ele vem cair nos pés de Deus. Ele já é derrotado, ele já está julgado. Jesus falou isso claramente. Desde o momento que ele se rebelou contra Deus, ele é um derrotado. Ele não tem chave, nunca teve. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Aí será que tem chave para a morte e inferno? Não. O que a Bíblia quer nos ensinar ali, o que Jesus quer nos dizer ali, é que ele tem autoridade. Ele tem autoridade, chave ali é autoridade. Irmãos, infelizmente essas pessoas, por não terem habilidade de ensinarem a palavra de Deus, eles ficam criando e ensinando a palavra de Deus erroneamente às pessoas, e as pessoas caindo porque não conhecem. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, porque se conhecessem, iriam logo de imediato rejeitarem isso. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. O que a Bíblia nos ensina é que um Deus santo, que subsiste em 3 pessoas, e essas 3 pessoas não pensam diferente, não tem nenhum maior do que o outro, eles têm a mesma natureza, eles têm a mesma essência, eles criaram ali todas as coisas para a sua glória e para a sua honra, planejaram tudo de acordo com o seu pensamento perfeito, santo e agradável, mesmo concedendo liberdade de escolha ao homem, como hoje o homem tem liberdade de escolha. Ele não tem liberdade para ir até Deus. O homem no pecado não tem liberdade para ir até Deus, ele está morto. Mas Deus, com a sua graça preveniente, ele age no homem e o capacita, se assim ele quiser, ir a Deus. E mesmo o homem tendo liberdade para escolher, entre aspas, fazer alguma coisa, Deus controla tudo e nada acontece a não ser aquilo que Deus queira que aconteça. Irmãos, esse mesmo Deus, ele se fez carne, ele habitou entre os homens, e ele disse aqui que iria para a cruz. Se vocês quiserem conferir, abram aí, João, capítulo 10, João capítulo 10, a partir do versículo 10, a partir do versículo 14, para entendermos o texto melhor. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu a conheço, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Irmãos, Jesus, ele disse aqui claramente que ele tinha autoridade para dar a sua vida espontaneamente, de livre e espontânea vontade, e a retomá-la de volta. Tudo o que aconteceu aqui, irmãos, estava exatamente de acordo com os planos de Deus.
Irmãos, o que as pessoas estão fazendo hoje com o Evangelho é uma coisa que é mais do que um absurdo. Eles estão tirando a soberania de Deus. Eles estão tirando a onisciência, a onipotência, a onipresença, a presciência de Deus. Eles estão transformando Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, em seres, em criaturas falíveis. Há poucos dias atrás ouvi que um pastor, ele disse que nem Jesus sabe todas as coisas que está escrito na Bíblia. E esse pastor, ele disse isso exatamente porque ele não gosta de estudar e criticar teólogos e estudantes das Escrituras. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo e a gente não pode ficar calado. Eu mesmo estava me perturbando. Eu fico com o coração ardendo quando eu ouço essas coisas, eu fico indignado. Porque o Deus que nos chamou é um Deus soberano. É um Deus criador dos céus e da terra. É um Deus que para criar tudo o que existe, Ele não necessitou perguntar ou pedir opinião a alguém ou estudar. É um Deus que dizia, haja luz, e a luz surgia. É um Deus que criou até mesmo o tempo. É um Deus que faz com que uma mãe, ela gere um filho dentro da sua barriga, dentro do seu ventre. Como? Como é que se formam os ossos? Como é que se forma o coração? Como é que se forma o corpo humano? A quantidade de células que o ser humano tem. Irmãos, tudo isso Deus, Ele criou do nada. Ele não pensou, vou criar como será? Não. Ele fez, haja o homem, e o homem assim surgiu. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus do Evangelho, esse é o Deus das Escrituras, e isso que estão fazendo com Jesus é mais do que uma blasfêmia. É mais do que uma blasfêmia. Eu não vou para tal igreja não, porque lá é muito cru, o pregador é cru. Irmão, se for cru, eu tá aqui para estar e não sei o que, e pega para lá e vai para... Eu não sou cru não, eu sou cru e meio. Eu sou cru e meio. Aí tem pessoas que abrem a sua boca e falam, não, só precisa ser cheio. Como uma pessoa que eu conheci e até pensei que gostava de estudar, fez, não, só precisa ser cheio. Cheio de quê? Cheio de quê? Temos que ser cheios do Espírito Santo. E se somos cheios do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina, iremos com certeza ter sede de Jesus. E como é que eu tenho sede de Jesus? Estudando as Escrituras, participando dos cultos, jejuando, cada dia mais quero obedecer a Deus. Agora, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo, que eu não quero ler sobre Jesus? Se Jesus falou que o Espírito Santo, Ele vai apontar para Ele, vai glorificar Ele. Irmãos, na verdade, essas pessoas não são cheias de absolutamente nada, a não ser de seus egos gananciosos, seus egos ambiciosos por poder, por status, e não querem perder suas posições. A verdade é essa. Estão destruindo o Evangelho. Agora podem ter certeza, vão pagar caramente, viu? Vão pagar caramente. Naquela ocasião, versículo 3, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Irmãos, aqui, agora o apóstolo Mateus, ele vai registrar que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. O texto paralelo a esse texto aqui, no caso registrado pelo evangelista Marcos, vai dizer que eles queriam, o intuito deles era pegarem Jesus em algum erro.
A palavra no grego traz o sentido de pegar Jesus em uma isca, armarem para pegar Jesus, armar uma cilada para pegar Jesus. O evangelista São João, ele registra esse mesmo texto, e ele diz que a questão aqui, ele registra com mais detalhe, ele diz que a questão aqui é o seguinte: quando Lázaro foi ressuscitado, alguns judeus que foram visitar Lázaro, não vou ler o texto para adiantar o tempo, quando Lázaro foi ressuscitado, alguns judeus que foram visitar Lázaro creram em Jesus e no que Jesus fez. Outros judeus, eles voltaram e foram contar aos sacerdotes e os fariseus. Aí os fariseus se encheram com os sacerdotes, se encheram de raiva e de inveja. Aí formaram esse concílio aqui, maldoso, satânico, para prender Jesus, com inveja de Jesus. Eles armaram isso aqui para prender Jesus e matar. Irmãos, a gente não pode, de maneira alguma, esquecermos do que aprendemos no versículo 2, que Jesus falou que ele iria ser entregue. No caso, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele voluntariamente ele fez isso, ele sabia de tudo. Agora, essas pessoas aqui, elas não deixam de terem a culpa delas. Por quê? Porque Deus concedeu liberdade de escolha. Deus, ele lá na eternidade, juntamente com a Santíssima Trindade, ele criou todas as coisas, ele previu o que iria acontecer aqui e concedeu liberdade de escolha para o homem. Ele, dentro de uma limitação, dentro de limites, ele agir com essa liberdade. E esses homens aqui, eles agiram mal, usaram errônea ou mal a sua liberdade e não quiseram acreditar em Jesus. E por isso tramaram com inveja para matar. O sumo sacerdote aqui, Caifás, era um homem muito maligno. Um homem muito maligno. A gente vai ver, se os irmãos quiserem conferir, tanto os que estão aqui como os que vão assistir pelo YouTube, se quiserem conferir, confiram Atos capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Anás é o sacerdote, o sumo sacerdote da época. Na verdade, Anás, ele era o sogro de Caifás. Anás, ele foi sacerdote do ano 6 da era cristã até o ano 15. Já Caifás, que casou-se com a filha de Anás, ele foi sacerdote do ano 16 da era cristã até o ano 36. Ele foi sacerdote por 16 anos, por 18 anos. E o Anás, ele tinha sido expulso do sacerdócio, ou do cargo de sacerdote. Quem era o sacerdote? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, que era o Tribunal Superior de Israel, como seja hoje o Supremo Tribunal Federal. Aí, esse Sinédrio era composto por 70 homens, 70 pessoas, e era geralmente composto, as pessoas que faziam parte do Sinédrio eram os anciãos. Quem eram os anciãos? Geralmente os fazendeiros da época, os proprietários ricos, eram os escribas ou fariseus, que eram os intelectuais da época, as pessoas super inteligentes, os saduceus, que também eram pessoas inteligentes e faziam parte de uma seita, que não acreditava em anjo, em espíritos, e os fariseus, saduceus e fariseus. E era composto por 70 pessoas, 70 membros, fora o presidente ou o sumo sacerdote, que junto com os 70 fazia 71, e o sumo sacerdote era a pessoa que presidia o Sinédrio, era o presidente do Sinédrio, era o líder ali. E esse Anás, que era o sogro de Caifás, que lá em Atos capítulo 4, versículo 6, vai dizer que ele era o sumo sacerdote. Na verdade, ele tinha sido sumo sacerdote do ano 6 até o ano 15, mas ele era uma pessoa muito ruim, muito profana, e nessa época já, quem estava tirando ou colocando os sumos sacerdotes, já tinha se banalizado isso aí, porque na verdade era escolhido por Deus, mas nessa época, quem estava tirando ou colocando era o governador, e o governador era colocado pelo imperador romano. O que é que acontece? Ele tirou o Anás e colocou o Caifás, só que o Anás, por debaixo dos panos, pelos bastidores, estava ali
de alguma forma, sempre orientando o Caifás. É por isso que a gente vai ver em alguns relatos dos evangelhos os dois, mas o sumo sacerdote, na verdade, era o Anás. E depois se banalizou muito, de 37 a 67 depois de Cristo, de 37 a 67 da era cristã, passaram-se ou assumiram a presidência do Sinédrio, ou foram sumos sacerdotes, exatamente 38 sacerdotes, para vocês verem como é que a situação de Israel estava banalizada. E aqui, eles se reuniram aqui para pegarem Jesus em algum erro, ou armarem uma isca para Jesus, exatamente por conta da inveja. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles planejaram aqui prender Jesus à traição e matá-lo. Mas eles não queriam fazer isso durante a festa, por quê? Para não causar tumulto. A gente bem sabe, lendo os evangelhos, que Jesus ele tornou-se uma pessoa muito popular entre os judeus. Ele, onde Jesus estava, geralmente estava ali muitas e muitas pessoas. Estavam ali multidões de pessoas, né? E por realizar milagres, por curar, por fazer multiplicações de pães e peixes, as pessoas ali estavam ali admiradas com os milagres de Jesus e o acompanhavam Jesus. E no caso aqui, os líderes religiosos, eles ficaram em dúvida, será que se nós prendermos ele num momento desse, será que as pessoas não vão ficar do lado dele e se revoltar contra nós? Então a ideia é essa, eles não queriam prender Jesus durante a festa, até porque, segundo alguns teólogos, eles dizem que nessa época em Jerusalém, a população de Jerusalém se multiplicava 5 vezes a mais, com os judeus dispersos que vinham de todas as regiões que existiam no Antigo Mundo. Eles voltavam a Jerusalém para participarem da Páscoa, que a Páscoa era aquela festa que os judeus comemoravam anualmente, comemorando a libertação que eles tiveram do Egito. Só que a ideia era, não vamos prender Jesus durante a festa, porque as pessoas podem ficar do lado dele e se revoltar contra nós. Só que eles mudaram de ideia exatamente quando Judas decidiu trair Jesus. Aí eles foram e mudaram de ideia. Aí decidiram, como Judas decidiu trair Jesus, arrumaram falsas testemunhas para acusarem Jesus e acabaram prendendo Jesus. Na verdade, estava tudo planejado por Deus. Tudo planejado por Deus. Interessante é que a Bíblia vai nos ensinar sobre tudo isso aí e não vai tirar a culpa do ser humano. Por quê? Porque eles tiveram a culpa de rejeitarem a Jesus e Deus já tinha planejado isso antes da fundação do mundo. Parece um pouco até assim, meio estranho, meio complicado, porque dizia assim, não, Deus planejou, Deus queria que aquilo acontecesse. E como é que eles têm culpa? Não, na verdade, Deus queria que Jesus viesse à terra e ele fosse crucificado e pagasse o preço a Deus pelos pecados da humanidade. E cabia à humanidade receber Jesus ou não. Deus concedeu liberdade de escolha para eles receberem ou não, só que eles não quiseram. Portanto, Deus planejou, Jesus vir pagar o preço, só que eles rejeitaram Jesus, decidiram não acreditar nele e, na verdade, além de não acreditar, essas pessoas aqui planejaram malignamente matarem Jesus e crucificarem. Ou seja, eles pecaram ao rejeitarem Jesus e deixaram a oportunidade de reconhecer o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que veio à terra para conceder salvação a todas as pessoas. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus, Ele aplique essas palavras aos nossos corações